Salve galera da Escola Cívico-Militar, professor Antônio Ferreira Lima Neto, turma da primeira série, aí, turmas 1A, 1B, 1C e 1D, e também outros alunos do canal que estejam assistindo essa videoaula aqui. Aqui é o professor Feliciano gravando mais uma videoaula para vocês, e hoje a gente vai dando continuidade ao nosso estudo sobre magnetismo, né? Resolvendo umas atividades aqui da página 37, ficaram para vocês tentarem fazer, falou? Na atividade 1 fala o seguinte: com relação ao campo magnético terrestre e a orientação geográfica, analise as alternativas abaixo e escreva em seu caderno o que for correto. Então, vamos ver quais são as corretas aqui. Né? Afirmativa 1. O polo sul magnético terrestre situa-se na região do polo norte geográfico terrestre. Isso a gente viu na aula passada, essa expressão. O polo sul magnético corresponde ao polo norte geográfico. Então, essa afirmação é verdadeira. As linhas de campo magnético do campo magnético terrestre emergem do polo, na região do polo sul geográfico. Exatamente, né? Porque é no polo sul geográfico que está o polo norte magnético, que é de onde sai a linha de campo magnético e chegam no polo sul magnético, que é o polo norte geográfico. Então essa afirmação também é verdadeira. Afirmação 4. O magma presente na litosfera terrestre e a revolução da Terra em torno do Sol são as fontes do campo magnético terrestre? Não. A parte do magma teria até uma parte certa, mas não é a revolução da Terra em torno do Sol, a revolução da Terra está em torno dela mesma, né, que gera o campo magnético. Então essa daqui está errada. A 8. Os fenômenos atmosféricos das auroras boreal e austral são observados em função da existência do campo magnético terrestre? Exatamente, certo, pessoal? É o campo magnético que causa tanto a aurora boreal como a aurora austral. Então é verdade essa 8. Então a 1, a 2 e a 8 são verdade. 16. Na Groenlândia, situada entre as latitudes 60 graus e 80 graus norte, o fluxo magnético associado ao campo magnético terrestre é menor do que o fluxo magnético existente no Brasil, que está situado entre as latitudes 20 e 50. É o contrário, né? Lá em cima, nos polos, o fluxo magnético é maior do que aqui no Brasil, que está um pouco mais abaixo. Então, é errado essa aí. Então, as corretas são a 1, a 2 e a 8. Certo, pessoal? Vamos em frente aqui. A 2. Considerando os estudos sobre ímãs, qual dos objetos abaixo não é atraído por um ímã permanente? Lâmina de barbear é metal, é atraído. Né? Colher de ferro é atraída. O alumínio aqui não é atraído, certo? Então, o copo de alumínio não é atraído. Prego sim, parafuso também sim. Então, é só o copo de alumínio, porque o alumínio não é atraído pelos ímãs, certo, pessoal? Para uma análise de campo magnético, foram colocados 2 ímãs sob uma placa de vidro e em cima dela espalhou-se limalha de ferro, como mostram as imagens a seguir. Está aqui, ó, as situações, né? Aqui dá para a gente verificar que o polo 1 e o 2 não estão se aproximando, estão se afastando. Já aqui no polo 3 e 4 estão se aproximando, e no polo 5 e 6 eles também estão se aproximando. Então, ele fala aqui: assim, pode-se afirmar que as polaridades nos pontos indicados são... deu para ver que como se atrai aqui no... Vamos só voltar aqui. Como ele se atrai aqui no 1, aliás, no 3 e no 4, eles são diferentes aqui no 3 e 4, são iguais aqui no 1 e 2, eles estão se repelindo. Então, a alternativa correta que seria essa aqui, certo? A alternativa D, que fala que eles, no 1 e 2 eles são iguais, no 5 e 6 diferentes, e no 3 e 4 também diferentes. No 1 e 2 são iguais porque estão se repelindo, e nos 5 e 6 e 3 e 4 que estão se atraindo são diferentes, certo? Essa é a alternativa certa, a alternativa D. Aí a quarta questão. Um ímã é colocado próximo a uma bússola localizada no ponto D, nesse ponto D aqui, como mostra a figura. Considerando a cor vermelha como o polo norte, qual será a orientação da bússola? Né? Aí explique. Bem, a bússola nesse ponto aqui, ela vai ser, o polo norte dela vai ser atraído pelo polo sul do ímã, então ela vai ficar para cima o polo norte dela, e para baixo o polo sul, que vai ser atraído pelo polo norte do ímã. Então, ela vai ficar com a posição correspondente à letra A aqui, ó, polo norte para cima, atraído pelo polo sul, e o polo sul dela para baixo, atraído pelo polo norte do ímã. Falou? Essa quinta questão aqui,
da Universidade Federal de Santa Catarina. As afirmativas abaixo referem-se a fenômenos magnéticos. Escreva em seu caderno as proposições verdadeiras. Afirmação 1. Um estudante quebra um ímã ao meio, obtendo dois pedaços, ambos com polo sul e polo norte. É isso que acontece, pessoal. Se a gente divide o ímã, você não vai ficar com o polo norte e o polo sul. Vai ter novos dois ímãs, cada um com o polo norte e sul. Então essa afirmação é verdadeira. Segunda, um astronauta ao descer na Lua constata que não há campo magnético na mesma. Portanto, ele poderá usar uma bússola para se orientar? Não, se não tem campo magnético, a bússola não funciona. A bússola se orienta pelo campo magnético. Se na Lua não tem campo magnético, não tem como usar a bússola. 4. Uma barra imantada se orientará ao ser suspensa horizontalmente por um fio preso pelo seu centro de gravidade ao teto de um laboratório da universidade aqui, né? Isso é verdade, né? Se colocar uma barra imantada, ela vai virar uma bússola e ela vai se orientar, certo? Como uma bússola, de acordo com o campo magnético terrestre. Então vamos em frente aqui, pessoal. Então a 4 é verdade, não é verdade. As 8. Uma barra imantada não permanecerá fixa à porta de uma geladeira desmagnetizada quando nela colocada. Sim, se uma barra não está imantada e a geladeira não está magnetizada, então ela não vai ficar colada lá. Então a 8 também é verdadeira. A 16. Uma das formas de desmagnetizar uma bússola é colocá-la num forno quente. Essa é verdade, né? Porque aí o calor também vai gerar uma desmagnetização da bússola, certo? E a 32, uma das formas de magnetizar uma bússola é colocá-la numa geladeira desmagnetizada. Não, nada a ver. Então a 1, a 2 e a 4 e também a 16 são as verdadeiras formas, sabe? Era essa aí as respostas das questões. Agora a gente vai em frente para mais uma parte do conteúdo. A gente vai falar aqui na página 39 sobre campo magnético e corrente elétrica, né? Isso é o que dá origem ao eletromagnetismo. A fotografia ao lado mostra uma fechadura magnética muito comum atualmente. Por meio de um sinal elétrico, abre-se a fechadura, tá vendo? Então, aqui tem uma fechadura magnética. Quando tem um sinal elétrico, ela é aberta de acordo com o sinal que é emitido. Certo? Para compreender o funcionamento dessa fechadura, vamos conhecer um pouco mais sobre um efeito da corrente elétrica, a geração de um campo magnético. Então, a corrente elétrica ela gera um campo magnético. Quem descobriu isso? Um físico dinamarquesa. As observações realizadas pelo físico dinamarquês Hans Christian Ørsted em uma de suas aulas resultaram na descoberta de que correntes elétricas geravam campos magnéticos. Sempre que eles ligavam uma pilha a um circuito para demonstrar as propriedades elétricas, a agulha de uma bússola próxima passava a apontar em outra direção. Ao desconectar a pilha, ele percebeu que a agulha da bússola voltava à sua posição inicial. Quando a pilha era conectada com a polaridade inversa, invertendo o sentido da corrente, a agulha da bússola apontava para a direção oposta. Então era isso aqui, ó. Quando o circuito estava desligado com a pilha aqui, né, a bússola estava apontando normalmente orientada pelo campo magnético terrestre. Quando ele ligava aqui a chave, que a corrente começava a passar por aqui nesse sentido anti-horário, a bússola ficava orientada com o norte dela para baixo e o sul dela para cima, certo? Beleza? E quando ele invertia a pilha, que a corrente passava no sentido horário, a bússola se mudava de posição de novo, com o norte ficando para cima e o sul dela ficando para baixo. Falou? Então, o que ele percebeu? Que a corrente elétrica gerava ao redor do condutor um campo magnético que fazia com que a bússola se mexesse. Né?
A agulha da bússola possui um campo magnético que interage com o campo magnético da Terra, fazendo sua agulha se alinhar sempre na mesma posição. Quando uma corrente elétrica percorre um condutor, surge ao seu redor um campo magnético ao longo de toda a sua extensão, que interage com o campo magnético da agulha, alterando sua direção de acordo com a legislação acima, certo? Então é isso que faz aí. O que ele descobriu? Que quando tem uma corrente elétrica, tu tem um campo magnético. E aí, então, essa propriedade possibilitou o desenvolvimento de um dispositivo presente em muitos equipamentos que utilizamos no nosso cotidiano, que é o eletroímã. Esse dispositivo consiste num condutor elétrico enrolado várias vezes ao redor de um núcleo de ferro, capaz de gerar campo magnético, quando uma corrente elétrica percorre seu condutor. O eletroímã é responsável pelo funcionamento de fechadura daquela que a gente mostrou lá em cima, certo? Ela funciona graças a esse eletroímã que gera esse campo magnético que faz com que a fechadura feche ou abra de acordo com a corrente elétrica. Falou? Também tem aqui outro exemplo de eletroímã que é muito usado onde tem sobra de ferro velho, né? Eles usam para atrair o ferro, o metal, com eletroímã que é um ferro percorrido por uma corrente elétrica que vira um ímã grandão, um grande ímã. Beleza? Então vamos em frente, meus amigos. Aqui nós vamos ver agora, na página seguinte, o campo magnético ao redor de um condutor, na página 40. Campo magnético ao redor do condutor, né? E um fio retilíneo, certo? O formato do condutor pode revelar campos magnéticos com propriedades diferentes. Vamos iniciar analisando o campo magnético em um fio retilíneo. Aqui tem um fio, quando está passando corrente nele, fica aqui ao redor dele, essa malha de ferro fica se formando aqui, se abre o côndilo, que mostra que nessa região tem o que? Um campo magnético, certo? Como visto no estudo do campo magnético de um ímã em forma de barra, o vetor campo magnético B em determinados pontos sempre tem orientação tangente às linhas de campo. Assim, para determinar a orientação das linhas do campo magnético ao redor de um fio, quando percorrido por uma corrente elétrica, utiliza-se o método que ficou conhecido como a regra da mão direita. A gente usa a mão direita, aí o teu polegar indica a corrente e os outros dedos indicam o sentido do campo. Se a corrente está aqui subindo, né, o campo está girando aqui no sentido anti-horário ao redor do fio. Se a corrente estiver descendo, tu coloca a tua mão direita com o polegar para baixo, aí tu vai ver que o campo já vai estar girando no sentido contrário, no sentido horário, certo? Beleza? Então a gente usa a mão direita, o polegar indica a corrente e os outros dedos indicam o campo ao redor do fio. Para determinar o valor desse campo magnético, a gente usa essa aqui, que é conhecida como a lei de Ampère, certo? Que fala o quê? Que o campo magnético ao redor do fio é o μ vezes a corrente dividido por 2πr, né? Que é o comprimento de uma circunferência, beleza? Onde esse μ ele vale 4π10⁻⁷ Tesla metro por ampere, certo? Se o campo está saindo, a gente vê essa ponta aqui, essa bolinha aqui, que seria a ponta do campo. Se o campo estiver entrando, a gente já vai ver esse X aqui, que é a parte do campo, a parte de trás do vetor campo elétrico, beleza? Então, nesse caso, a corrente subindo, ele está saindo pela esquerda aqui, né? E entrando pela direita, beleza? Girando em torno do condutor. A unidade de medida de campo magnético no sistema internacional é o Tesla, em homenagem ao engenheiro elétrico sérvio Nikola Tesla, que fez contribuições ao estudo do eletromagnetismo, certo? Então, a unidade de campo magnético é o Tesla. Campo magnético no centro de uma espira, certo? Quando o condutor percorrido por uma corrente elétrica é moldado em forma circular, ou seja, temos uma espira circular. A forma do campo magnético gerado por uma espira percorrida por corrente elétrica pode ser visualizada espalhando de malha de ferro ao redor, que se organiza de acordo com as linhas de campo magnético, como mostra a figura ao lado, certo? Então você tem aqui uma espira sendo percorrida por uma corrente elétrica, bem aqui vai estar formado o campo magnético, certo? Um conjunto de espiras com espessuras desprezíveis é chamado de bobina plana.
Quando um fio é enrolado formando uma espiral longa, temos um solenoide, ou bobina longa, que será tratado mais adiante, certo? E mostra aqui também que o campo magnético pode gerar, por exemplo, essa flutuação, como tem aqui no caso de um trem elétrico, certo? A intensidade do campo magnético gerada por uma bobina plana percorrida por corrente elétrica pode ser controlada variando-se a intensidade da corrente elétrica ou a quantidade de voltas no fio. Entre suas aplicações podemos citar campainhas elétricas, alto-falantes, né? Trens de levitação magnética, como esse trem aqui, o maglev, ele flutua sobre o campo magnético gerado no trilho. E aí com isso, ele não tem atrito, e aí ele é mais rápido que um trem normal, né? Beleza? Então elas também são usadas também para microfones, alto-falantes, certo? Campainhas. Aí, olha, como determinar o campo numa espira, certo? Usando também a mão direita. Se ele estiver no sentido anti-horário, o campo vai estar entrando aqui por baixo e saindo por cima. Então, tem o polo sul aqui embaixo e o polo norte em cima. Se ele estiver no sentido horário, o campo vai estar entrando por cima e saindo por baixo. Então, eu vou ter o polo sul em cima e o polo norte embaixo, certo? Vai inverter a polaridade, beleza? E como se determina esse campo magnético? Por essa fórmula aqui. A intensidade do campo magnético no centro de uma espira circular de raio R, percorrida por uma corrente I, pode ser calculada da seguinte forma. O campo magnético é igual a M, né, vezes a corrente dividido por 2R, em que o B é a intensidade do campo magnético, o μ é a constante de proporcionalidade e I é a intensidade da corrente elétrica e R é o raio da espira, certo? Beleza? Essa fórmula aqui, moçada. A gente vai parar por aqui hoje. Na próxima a gente continua vendo o resto do conteúdo que vai cair na nossa prova final. Valeu, fico com Deus, Senhor. Não esqueça de deixar teu comentário com o teu nome e turma, bem se tu assistiu. Se tu gostar, dá um like. Valeu, moçada. Um abraço.